Aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando a respeito de uma obra bastante interessante a respeito da educação hoje que nós temos no Brasil. Este livro está sendo alvo da nossa conversa hoje. A Escola que Não Assina Inscrever, da professora Silvia Colello, que inclusive está aqui em nossos estúdios hoje, é a nossa convidada para esse bate-papo. Professora Silvia, no último bloco a senhora falou um pouco sobre os vícios, sobre os problemas e o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Acho que são várias coisas que poderiam ser feitas. Em primeiro lugar, acho que a valorização do ensino, a valorização da carreira docente, a revisão aí das práticas de formação inicial do professor e de formação continuada, né? O apoio, né, no dia a dia das escolas, porque muitas vezes esse professor tem uma prática muito burocratizada, esse professor é muito solitário para viver aí as suas dificuldades, os seus problemas, até a troca de informação e de experiências entre professores às vezes fica prejudicada com isso. Então eu acho que assim, levar para o contexto das escolas aí a possibilidade de apoiar o professor, de trocar informações, experiências, né, e de ter uma política séria de formação continuada, né, para que esse professor se sentisse amparado. Mas acho que também, com relação à sociedade, pensar aí na necessidade de orientar pais para a estimulação da leitura muito cedo. Muitas vezes os pais me perguntam, quando é o momento de começar a ler para o meu filho? Ontem, né? Ontem, né? Ontem. Então, eu acho que, assim, orientar pais, favorecer o acesso aos livros, a divulgação aí de atividades culturais, de uma forma geral. Então, o livro busca um pouco esse caminho, né? O livro não é uma acusação, o livro é uma crítica construtiva, porque eu acredito que na medida em que a gente compreenda os vícios e os limites e as dificuldades, a gente pode buscar alternativas dentro e fora da escola. E a internet também, né, professora? Com bom uso da internet, você pode ter acesso a boas obras, ou a bons resumos, e é uma série de atividades lúdicas, inclusive, que podem, inclusive, fazer com que esse acesso, que esse desejo da criança de conhecer o mundo da escrita, o mundo da leitura, seja ampliado, né? Claro. A escola precisa se apropriar da internet, das tecnologias de comunicação aí, justamente para otimizar o trabalho pedagógico, não tenha dúvida. Agora, doutora, a senhora estava comentando no intervalo a respeito de determinadas situações que são muito comuns em vestibulares, inclusive, que refletem justamente esses vícios e que poderiam ser mudados logo no processo de aprendizagem. Quais são esses exemplos, professora? É isso mesmo, quer dizer, tem todo um bloco aí do livro, a terceira parte, justamente destinada a discutir as consequências desse ensino tarefeiro, artificial e tudo mais. Todo mundo conhece, eu acho que isso já é amplamente divulgado, os problemas do vestibular, né? Todos os anos a gente tem aí a publicação das pérolas do vestibular e a gente vê que o vestibulando aí, depois de 9 anos de ensino fundamental e 3 anos de ensino médio, escreve de uma forma quadrada, com clichês, parece que é uma linguagem artificial, enrijecida, incapaz de falar do seu mundo. Agora, o curioso é a gente pensar que isso não está lá na ponta do final do processo, mas que isso começa muito antes. É muito curioso, por exemplo, a gente vê já nas séries iniciais crianças que aprendem aquilo que eles não deveriam aprender, como, por exemplo, escapar, preencher espaço, escrever a típica escrita da enrolação. Eu vi uma vez uma menina que escrevia, eu pedi para ela escrever um texto, contar uma historinha, e ela escreveu o seguinte: meu nome é Aline, e eu tenho uma amiga que se chama Beatriz, e eu tenho uma amiga que se chama Carolina, e eu tenho uma amiga que se chama Daniela, e aí ela pegou a lista de chamada e fez um longo trabalho, e ela ficou feliz, porque o trabalho estava longo, estava denso, ela sabia que a professora ia gostar disso, ela estava muito orgulhosa da sua produção. Então a pergunta é, como é que uma criança, logo na fase inicial,
aprende que a escrita quantitativa, dizer um amontoado de coisas, é mais importante do que a escrita qualitativa. Né? Tinha um outro que me deu a fórmula, ele falou, é só escrever com letra bem grande e ir pulando as linhas. E aí, quando a professora olha, ela acha que escreveu bastante e esse é um bom trabalho. Quer dizer, a criança vai percebendo esse tipo de coisas, ou crianças que fazem um desenho bem grande no fim, não porque ela gosta de desenhar ou para ilustrar, mas para ocupar um espaço. Né? E outras crianças que têm mecanismos de escape, que fogem daquilo que é pedido. Né? Então é curioso a gente pensar que os problemas que estão lá postos no vestibular, na verdade eles têm início muito antes e logo no começo da vida escolar. Né? Agora, doutora, nós já estamos nos minutos finais do nosso programa. Que tipo de cenário que a senhora vislumbra para daqui a poucos anos, diante dessa situação que já é muito complicada? A senhora acredita numa piora desse quadro? Algumas pesquisas, né, apontam para uma piora. Então, se a gente pegar aí a pesquisa do Instituto ProLivro, mostra que o índice de leitura per capita, que em 2007 no Brasil era 4,7, decaiu para 4 livros por habitante. Então, apontam para aí um decréscimo. Mas eu sou educadora e, como toda educadora, eu sou otimista e acredito na possibilidade de conscientização, de revisão aí dos problemas, de valorização dos professores. Eu acho que essa é uma luta educacional, pedagógica, mas é uma luta política também. E não é à toa que a gente tem um plano nacional de educação que está propondo a erradicação do analfabetismo até 2020. Eu acho que a gente precisa lutar por isso. Não só o governo, não só a escola, não só os pais, mas uma conjunção aí de esforços e de iniciativas em prol da educação. Tá certo. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios a professora Silvia Colello, que é professora da Faculdade de Educação da USP e também autora deste livro que você observa mais uma vez, A Escola que Não Ensina a Escrever, da editora Sumos. Professora, muito obrigada aqui pela sua presença, por todos os seus esclarecimentos e uma boa tarde para a senhora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Todos que nos acompanharam mais uma vez, obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Espero que vocês continuem conosco. Até o nosso próximo encontro.